Saudações, seja bem-vindo e hoje eu quero trabalhar um assunto sobre o tema profetas. E para que você possa me ajudar, te peço que assine no canal, curte aí e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Então vamos para o vídeo de hoje. Nós vemos na atualidade muitas informações, muitas conversas relacionadas ao tema profeta. E a das mais cogitadas em nosso meio é sobre se o profeta ainda está ativo nos dias atuais. E se o profeta está ativo nos dias atuais, esse profeta seria ou teria a mesma função do profeta do Antigo Testamento, ou a sua função de profeta mudou de acordo com que nós agora temos Jesus Cristo como nosso Senhor. E algumas pessoas vão usar o texto que se encontra em Hebreus para dizer que antes Deus falou pelos nossos pais, mas agora fala por meio do Filho. Então, se fala por meio do Filho, não necessita mais dos profetas. Pois bem, eu não quero entrar nesse momento no Novo Testamento. Posteriormente, em outros vídeos, eu entrarei no Novo Testamento. Mas, nesse vídeo, eu quero tratar o assunto do profeta no Antigo Testamento. Porque o profeta do Antigo Testamento tinha algumas funções que são diferentes, possivelmente, dos profetas do Novo Testamento. A palavra para profeta do Antigo Testamento é a palavra do cunho hebraico chamada Navi. Pegou aí? A palavra é Navi. Pois bem, o primeiro profeta registrado biblicamente que nós temos por entendimento é o profeta Abraão. Sim, Abraão foi um profeta. Abraão foi um profeta escolhido por Deus. E você vai perceber que as características de Abraão como profeta é diferente de outros profetas bíblicos. Por quê? Porque você não vai ver Abraão profetizando nada. Abraão tem uma característica muito forte como profeta, é um dos primeiros profetas que tem uma aliança diretamente com o Senhor Yahvé. Foi Abraão que recebeu uma bênção dizendo que todas as famílias da terra seriam abençoadas no nome dele, mas a função profética de Abraão é diferente de outros profetas bíblicos. Nós podemos observar que Abraão tem um cunho profeta pelo fato quando Deus dá uma ordem para o rei que toma a sua mulher para ser a sua parceira, e Deus diz para ele: olha, devolve a mulher para meu servo Abraão, porque ele é profeta. Peça a ele para ele orar por ti para que você não venha morrer. Só que Abraão, ele é profeta porque ele escutou a voz do Senhor Eterno e deu seguimento nessa direção. Então nós temos a primeira característica: o profeta escuta a Deus. O profeta ouve Deus falar e dá seguimento na voz do Senhor que falou. A segunda questão que eu quero falar para vocês sobre profeta, nós temos um outro profeta que é o profeta Moisés. E Moisés, ele recebeu uma função também diferente. Moisés tinha um cunho de libertar o seu povo da escravidão. E Deus vai fazer para Moisés, vai trazer para Moisés, que Moisés ouvia também diretamente de Deus e transmitia diretamente para o povo. Então você vai perceber sobre essa orientação que o profeta ele tem a função de ouvir Deus falar e transmitir para o povo que o ouve, para a nação, aquilo que Deus falou, por meios de palavras, por meios de escritos ou por meios de vivência. O profeta não só simplesmente falava, mas o profeta tem alguns profetas que escrevem e alguns profetas que vivem a profecia, e a população consegue compreender o que o profeta está dizendo. Moisés, ele recebe uma profecia que Deus
levantaria outro profeta no meio da terra semelhante a ele, que está no capítulo 18. Bem provável que esse profeta seja o nosso Senhor Jesus Cristo, mas isso nós falaremos depois. Voltando para cá. Então, o profeta tinha uma palavra da parte de Deus e um dito principal do profeta era essa expressão. Escute-me, essa expressão. Kor Amar Adonai. Vou repetir para você memorizar. Kor Amar Adonai. E o que significava essa expressão? Essa expressão significa assim diz o Senhor. Então, o profeta carregava essa mensagem e eles usavam essa expressão, assim diz o Senhor. Mas nem todos os profetas usavam essa expressão. Por exemplo, nós temos um profeta diferente na Bíblia, é o profeta que é um profeta canônico, que é um profeta que escreveu, é o profeta Amós. E esse Amós, escute-me para você ver, ele vai usar a expressão diferente. Ele vai usar a expressão, em algumas partes, nem todo o livro, ele vai usar a expressão Kor Amar Amós. Ele está dizendo, assim diz Amós. Então você vai ver que ele tem uma expressão diferente. Ele não vai usar a expressão Kor Amar Adonai, assim diz o Senhor. Ele vai, em alguns momentos da sua profecia, vai dizer Kor Amar Amós. Pois bem, então o profeta ele tinha essa função de chegar-se diante da população e transmitir uma informação para que fosse correção, para que fosse uma edificação, para que fosse uma advertência da parte de Deus. E aí nós também temos leis regulamentadoras para os profetas, para que a população não fosse enganada por esses profetas. Por exemplo, capítulo 3 do livro de Deuteronômio vai ter uma expressão da seguinte forma: se o profeta tiver um sonho ou profetizar diante da população, dizendo para a população alguma coisa, e a profecia do profeta se cumprir, e posteriormente o cumprimento da profecia, esse profeta convidar este povo e levar este povo a adorar outro Deus, esse profeta deve morrer, porque esse profeta não é um profeta verdadeiro. A outra lei era, o profeta de Yahvé não pode profetizar em nome de outro Deus. Ele só tem que profetizar no nome do Senhor Yahvé. Ok? Então nós temos primeiro essas características. E as outras? Deuteronômio capítulo 18 vai dizer, se porventura um profeta profetizar, falar alguma coisa da parte de Deus, e a profecia não se cumprir, é um profeta mentiroso, Deus não o enviou, e esse profeta deve morrer. Então você vai olhar para essa situação, você percebe que o profeta não era alguém sem regras, alguém sem lei, alguém sem direção. O profeta precisava estar de acordo às leis regulamentadoras das profecias dadas por Deus a Moisés da Antiga Aliança. Então não era só assim mesmo, eu sou profeta, eu vou chegar e vou profetizar e pronto, acabou. Não. O profeta tem que agir de acordo às ordenanças de Deus. Porque funcionava dessa forma. O sacerdote tinha as leis do Senhor e ele era obrigatório a lidar com as leis. O rei, depois que instituiu o rei, ele deveria ter uma porção da lei do Senhor e também tinha que lidar com essa porção da lei do Senhor. O profeta era algo aleatório, porque o profeta não ficava regimentado por essas leis que tinham sido dadas, somente por Deus e por aquilo que tinha falado a Moisés. Então o profeta sempre, quando o rei estava errado, quando o sacerdote estava errado, Deus levantava o profeta para que o profeta chegasse e trazesse uma mensagem de correção da parte de Deus para o sacerdote, ou para o rei, ou para outro profeta. Então o profeta ele era uma peça fundamental de Deus na Antiga Aliança. E o profeta ele não só profetizava de coisas locais, coisas corriqueiras, mas tinha alguns profetas que profetizavam coisas futurísticas. E como que eles
recebia a informação. A maioria dos profetas, e aí eu vou usar outra expressão que eles usavam, que eles diziam: veio a mim a palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor também era uma expressão para uma profecia. A outra expressão era peso da sentença do Senhor sobre determinada cidade, sobre determinada nação. Então sempre o profeta ouvia, ou sonhava, ou aparecia-se para ele um anjo, dando para ele uma ordenança para que ele pudesse dar sequência nas profecias. Então nós vamos ter profetas que foram muitos populares na antiga aliança e profetas canônicos. Nós temos, por exemplo, profetas não canônicos, como o profeta Elias, que foi um profeta tão poderoso da parte de Deus, que orava a Deus para Deus derramar fogo do céu, e Deus concedia que caísse fogo do céu. O profeta Elias era tão invocado que, certa feita, ele disse a seguinte expressão: não choverá, mas até que eu diga. Então ele deu uma ordenança e o céu se cerrou. Por 3 anos e meio não choveu. Só que ele não era um profeta canônico. Mas nós temos também o profeta Eliseu, que substituiu o profeta Elias, profeta muito poderoso, trouxe vários sinais e coisas extraordinárias, que também é uma evidência do profeta do Antigo Testamento. Aquele profeta que não é um profeta canônico. Por exemplo, Eliseu e Elias realizou milagres. Trouxe pessoas que morreram de volta à vida. Mas alguns profetas canônicos que tinham a função de transmitir a informação de Deus perante a história, não tem nenhum sinal de milagres realizado por eles. Por exemplo, o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, o profeta Isaías, que são profetas canônicos. Então, eu quero dizer para você que me assistiu até aqui agora, que o profeta, ele tinha, na Antiga Aliança, uma grande função para falar sobre coisas futurísticas, coisas corriqueiras, e ele era o pêndulo de correção de Deus para a nação, quando essa nação estivesse andando errado. Presta atenção, o profeta de Deus não só profetizava para o povo israelita, ele não só profetizava para o povo que estava dentro da jurisdição israelita. Aquela mentalidade, não, o profeta só profetiza para o povo de Deus. Não. Nós temos, por exemplo, a maioria dos profetas profetizava para outras nações, como Amós profetizou para outra nação, Jonas profetizou para outra nação, Joel profetizou para outra nação. Então, os profetas, eles não só profetizavam para a nação israelita. Não tinha essa mentalidade, a Deus tem um povo que é o povo de Israel, e os profetas vão profetizar para o povo de Israel. Não. O profeta ia onde Deus ordenava. E o último profeta dessa geração que aconteceu na Antiga Aliança é o profeta João, que se encontra no Novo Testamento. Aí você pode me perguntar, mas João não pode ser o profeta do Antigo Testamento? Porque João é um profeta que está no Novo Testamento. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Novo Testamento não inicia, ou por exemplo, o Evangelho, ele não inicia no momento que aparecem as profecias do nascimento de Jesus ou posteriormente. O Novo Testamento se inicia após a ressurreição de Cristo. Porque Cristo está cumprindo a lei. Então, após a sua ressurreição, se inicia agora todas as expressões do Novo Testamento. Por exemplo, as cartas paulinas são cartas do Novo Testamento. E aí nós temos nas cartas paulinas referências a profetas. Referência a homens profetas. Inclusive, nós temos a característica de Paulo como profeta. Por exemplo, quando Paulo vai usar a expressão que desde o ventre da mãe dele, Deus já o conhecia, Paulo está fazendo um eco referente a Jeremias, quando diz que antes do nascimento dele, Deus o conhecia e as nações tinham destinado a ele como profeta. Então nós temos um ministério profético exercido em Paulo. Mas
Para outras informações relacionadas à questão do profeta, sobre esse grande debate, se o profeta atua hoje ou não atua, eu deixarei para o próximo vídeo, ok? Se você pegou alguma informação, se foi relevante, me ajude a compartilhar esse vídeo. Jesus te abençoe e obrigado por estar até aqui.